Depois de sentar, irmão. Sentadinho. Passou para a igreja. Quero nesta noite parabenizar cada pai, né? Sou feliz que eu estou aqui com meu filho Diego. O outro filho foi para a igreja do Morrinho com a sua esposa e teu filho também, né? E eu glorifico a Deus pela vida da Felipe, que é pai, do pastor Nilton, que é pai, Alexandre, né? Tem pai que é pai e mãe, mãe que é mãe e pai. Então, glorifica a Deus de cada um que está aqui nesta noite e que Deus possa cada dia mais fortalecer as forças para cada dia estar lutando pelos nossos filhos. Porque filho, no Salmo 127, diz que 127, 5:3 diz assim, ó, e eis que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre do seu galardão, né? Filho é herança, é a maior herança que nós temos, é os filhos. Colocamos os filhos neste mundo, cuidamos e mesmo ele estando já grande, nós estamos preocupados com eles. O filho sai para trabalhar e enquanto não chega, nós ficamos preocupados. Até porque os dias de hoje está perigoso, está difícil, né? Mas eu glorifico a Deus pela vida de meus filhos e pela vida dos nossos irmãos que estão aqui e seus filhos também, amém? Diz a palavra de Deus, capítulo 15 de Dr. Lucas, tem como título a parábola da ovelha e da dracma perdida. Não, a parábola do filho pródigo. São 3 parábolas que todas as 3 está dizendo de algo que está perdido, irmão. Tá? Diz assim: disse um certo homem, tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu-se para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer. Esta parábola está nos ensinando, irmão, o grande amor de Deus pelos seus filhos, pela minha vida, pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Deus, ele se preocupa conosco. Deus, aleluia, ele tem cuidado de nós de várias formas. Muitas das vezes pensamos que estamos andando sozinhos, mas Deus está lado a lado conosco. E observamos que esse pai, aqui representado na parábola, esses 2 filhos pequenos, andando com ele lado a lado, conversando, e o pai falando: meu filho, isso aqui pertence a você e a teu irmão, isso aqui, tudo que eu tenho aqui é de vocês, tá? No dia que eu partir, isso tudo já é de vocês. E observamos que os filhos crescendo com o seu pai, e de repente o pai, pelo que mostra a palavra, falou algo com o filho, corrigindo o filho, né? E o filho ali, ele não gostou talvez daquilo que o pai falou com ele, e talvez o filho não passou a não querer mais a conviver na casa do pai. E ele talvez, ele pediu muitas das vezes o pai a parte da fazenda que lhe cabia a ele. De tanto talvez ele pedia ao pai que ele queria fazer ou viver a vida dele da forma que ele queria, o pai vai e reparte a parte dele, entrega a parte dele e também entrega a parte do filho também a qual ficou. E esse filho, ele sai pela cidade com o dinheiro, diz a palavra que ele viaja para uma terra longínqua, e ali começa a gastar todo o seu dinheiro
com muitas coisas que não era bom, mas ele queria viver da forma que ele queria ficar longe do pai. Não queria obedecer mais o pai. Não queria se conviver mais com o pai. Mas obedeceu, meu irmão. Jesus, ele está nos mostrando essa parábola, porque Deus sempre está preocupado. Diz aqui que o pai todos os dias esperava o filho voltar para casa. Não é isso? É isso que acontece conosco, né? Quando nossos filhos vão trabalhar para lugar longe, estamos preocupados com ele. Enquanto ele não chega, a gente não dorme. Até parece mesmo que o pai não se preocupa, as mães se preocupam, mas os pais, irmão, eles são mais equilibrados. Eles não demonstram muito, né? Já as mães demonstram que estão preocupadas com o filho. Os pais estão preocupados, mas aguardando chegar o filho. Então observamos que esse filho chegou no momento que acabou tudo aquilo que ele tinha levado. Acabou o seu dinheiro. E aquele filho estava com dificuldade. E ele arruma um trabalho para apacentar porcos. E para os judeus era um trabalho que era a última coisa que eles queriam, pastor Nilton. Que era apacentar porcos. Era vergonhoso para eles. E esse jovem, ele cai em si e ele pensa, poxa, nesta hora, quantos jornaleiros do meu pai está com a mesa farta e eu aqui perecendo, ou seja, eu aqui passando fome, e eu tenho um pai que tem tudo de bom e do melhor para mim. E ele começou a pensar e ele caiu em si. Vou ter com meu pai e vou falar, pai, pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno mais de ser chamado como seu filho, mas me faça como um dos teus jornaleiros, ou dos teus empregados, dos teus servos. Só que, quando aquele jovem chega, o pai estava esperando. O pai dá-lhe um abraço nele, dá-lhe um beijo e manda trazer para ele vestes novas, sapato novo, anel, recebendo ele da melhor forma que ele não esperava ser recebido. É isso que Deus faz conosco, é isso que Deus quer da gente. E aquele rapaz chega na casa do seu pai, recebido dessa forma, anel dizendo que é autoridade, veste nova, o Espírito Santo sobre a vida dele, sapato novo, calçado os pés com o Evangelho. E observamos, irmão, que o outro filho, quando vem chegando, ouve música e pergunta, o que está acontecendo? Alguém chega a falar para ele assim, olha só, o teu irmão voltou, o teu irmão está aí, e essa festa é para ele, essa festa é para o seu irmão. E aquele irmão, ele não gosta, irmão, não gostou de que ouviu falar que aquela festa era para o seu irmão. Então observamos que muitas vezes, com a minha vitória, com a sua vitória, alguém fica triste, não se alegra comigo, com você, porque recebeu uma grande bênção, recebemos algo da parte de Deus. Então aquele jovem, ele fala para o pai, pai, eu estou aqui, só nunca me deu para mim um bezerro, uma novilha, para mim comer com meus amigos. Só, irmão, que tudo que tinha na casa do pai já era dele. Ele fala, filho, tudo que tem aqui é seu, tudo é seu que está aqui. E observamos, irmão, que essa passagem nos diz daquele jovem que se afastou
da casa do seu pai, mas no final ele reconheceu que na casa do seu pai ele tinha de tudo. Ele tinha alegria, ele tinha fartura, ele tinha tudo do bom e do melhor. E assim somos nós, pastor Nilton. Quantos têm se afastado do caminho do Senhor? Quantos têm perdido a alegria? Quantos está passando dificuldade, triste, cabisbaixo? Mas esse jovem, ele reconheceu que o seu pai, a casa do seu pai, era o melhor lugar que ele poderia habitar. Que Deus nos dá graça para cada dia estar junto na sua presença, obedecendo e falando do seu grande amor. Amém? Deus abençoe a igreja.